Eu já comecei aqui a fazer o gráfico para adiantar um pouquinho e vamos ver onde que eu tô pra gente poder ver aqui no gráfico e poder continuar. Como é que eu vou fazer? Eu vou contar quantas carreiras eu fiz, né? Quantos quadradinhos eu tenho aqui, para eu poder ver aqui no gráfico aonde eu tô. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 10 quadradinhos, são 10 carreiras, certo? Lembrando que, se você tá com dúvida, volta lá na amostrinha, que fica mais fácil de entender, mas cada quadradinho desse, ó, cada conjunto de três pontos altos e 3 correntinhas, tem uma assim, outro assim, uma assim, outra assim. Então, eu já tô com 10, né? Terminei a 10ª até aqui em cima, vamos ver lá no gráfico onde eu tô. Venho aqui no meu gráfico, aqui, eu tô na carreira 10, que é a J, né? Carreira J. Então, eu vou pegar aqui, tá vendo, ó? Minha carreira J é essa daqui. Agora, eu vou começar a minha carreira K, que é a minha carreira número 11. Então, eu venho aqui, ó. É tudo, deixa eu dar uma olhada, tudo branco, ó. Aí, se eu olhar aqui, a carreira número 12 também é tudo branco, ó. Tá vendo? Por isso que eu achei interessante fazer dessa forma, pra não confundir. Porque às vezes você vai chegando aqui perto, você vai achando que você já tem que mudar pra amarelo, quando na verdade, ó, a carreira L aqui, ó, que é a carreira número 12, L, tá vendo o L? Todo L, todos os L's são brancos ainda, né, no cru. Então, eu posso fazer mais 2 carreiras sem trocar de cor ainda. Vamos lá. Lembrando que a gente começa com 6 correntinhas, 3 pontos altos. Terminei lá o meu quadradinho, viro o meu trabalho e fecho sempre no próximo quadradinho com o ponto baixíssimo. Agora, 3 correntinhas, 2, 3 pontos altos aqui no buraquinho. Fecho com baixíssimo no próximo. E assim eu vou até o fim da carreira, terminando eu volto mais uma carreira e aí a gente volta a dar uma olhada no gráfico. Fiz aqui até a carreira número 12. Ó, uma coisa que eu queria mostrar pra vocês também é que às vezes ele vai abrindo aqui um pouco o trabalho, ó, parece que ele tá ficando deformado, mas depois na hora que a gente for começar a fechar, ele vai voltar, tá bom? Então não se preocupa, pode deixar assim, que depois a gente ajusta. Então terminei aqui a carreira número 12, vamos lá no nosso gráfico ver o que a gente tem que fazer agora. Nossa carreira número 12 é a carreira L, então eu terminei aqui, ó, 12 quadradinhos do cru. Agora eu vou para minha carreira M, que é a minha carreira número 13, e aí eu vou dar uma olhada, ver quantos quadradinhos brancos crus que eu tenho, ó. Então eu venho 1M, 2M, 8M, então quer dizer que eu tenho 8 quadradinhos na cor cru, depois eu vou ter 3 quadradinhos no amarelo claro e mais 2 quadradinhos no cru. Entendeu por que eu fiz dessa forma, numerando? Porque aí agora eu não preciso ficar contando, eu consigo só olhar, ó, bater o olho aqui, eu sei que eu tenho só 3 quadradinhos amarelo claro. Então vamos lá, eu tenho que fazer 8 quadradinhos no cru. Começo com as 6 correntinhas. Aqui já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer meu 8º quadradinho, né? 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2. Quando eu for fazer meu último ponto alto, eu não vou terminar ele. Eu vou fazer ele até aqui, ó. Faço 1 e paro aqui, porque é aqui que eu vou trocar de cor, tá? Vou pegar meu amarelo, aqui eu tô usando esse amarelo claro, tem lá no projeto qual é a especificação da cor. Tô com o meu ponto aqui sem terminar, eu vou terminar ele com a cor nova já. Então, eu venho aqui, pego o meu fio novo e termino com ele. Deixo um tantinho aqui para depois a gente esconder lá atrás. E faço aqui o meu ponto baixíssimo lá com já a cor nova, tá? Puxo aqui, ó, para não ficar frouxo.
pode deixar esse fio aqui que depois a gente esconde ele. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quantos quadradinhos eram mesmo? Vou lá no meu projeto. Carreira M, 3 quadradinhos. Não preciso ficar contando, só olhar. Agora, no meu terceiro quadradinho, eu tenho que lembrar que eu também não termino ele, porque eu vou trocar de cor de novo. Então, eu vou fazer ele até quase terminar o último ponto alto, ó. Primeiro ponto alto. Segundo ponto alto. Agora, eu vou fazer o meu terceiro ponto alto, fazendo assim, ó. Tiro 2 e paro aqui. Não termino ele, porque eu vou terminar agora, vou voltar com a cor cru. E agora, como é que a gente faz? Tem vários jeitos, tá? Tem gente que corta esse fio aqui e começa de novo lá. Tem gente que conduz o fio aqui por trás. Eu acho que para essa técnica do C2C não é tão legal conduzir, porque ele não esconde tão bem o fio, tá? E o que eu costumo fazer? Eu tenho outro rolo, então eu pego outro fio. Se você não tiver outro fio, outro rolo, você fala, Fernanda, eu não vou comprar 2 rolos para poder fazer isso, porque com um rolo de fio só dá e sobra, né, do barroco, que é o que a gente está usando, você pode pegar um fio de dentro e um fio de fora. Ó, aqui eu peguei o fio de dentro, você pode pegar um de dentro e aí pegar o que tá do lado de fora também, e aí você vai ficar com 2 pontas de fio, tá? Ou você pode pegar aquele fio grande e separar em 2 rolinhos. E aí você pode separar manualmente, fazendo a bolinha, ou você pode com aquele enrolador de fio, a manivela, ou pegar um cone de fio vazio e enrolar também. Aí fica do jeito que você preferir. Eu tenho aqui, eu uso bastante esse fio, então eu acabo usando 2 rolos mesmo, que eu já tinha eles aqui separados, mas tanto faz do jeito que você vai utilizar. O ponto é que o ideal é que você tenha outro fio aqui. Então a gente vai ter esse fio aqui, que é o que eu tava trabalhando, e a gente vai começar com outro fio aqui. Por quê? Como a gente trabalha assim dividido, a gente vai ter boa parte do trabalho, ó, em toda essa parte aqui do trabalho, esse pedaço aqui no cru e esse pedaço aqui no cru. Vai estar separado em 2 partes, então por isso que eu vou usar 2 rolos, tá? Então, antes de terminar aqui o ponto no amarelo, eu vou pegar o fio cru, o novo, e vou finalizar aqui. E vou fazer o baixíssimo aqui. Olha como a troca fica perfeitinha, tá? Então, a gente consegue fazer essas trocas de cor de um jeito bem perfeitinho, sem aparecer. E aí, lembra lá no nosso gráfico, era mais 2 quadradinhos na cor cru. Feito o começo aqui do meu trabalho. Meu Deus, Fernanda, tá tudo confuso, né? Assim, é assim, é assim. É só você pegar o gráfico. A gente começou daqui pra cá e o amarelo tá aqui no fundo, né? Então, daqui pra cá, esse aqui é o começo, só que na verdade o amarelo tá aqui. Então, quer dizer que esse lado aqui vai ser o meu lado direito, se eu quiser. Na verdade, ele vai ficar igual, né? Ele é bem igual dos 2 lados, mas a gente vai ter que eleger um lado direito e um avesso. Para ficar fácil, eu sempre uso o lado direito, que é o mesmo que eu tô usando no gráfico, para facilitar eu saber aonde eu tô. E o lado do avesso, que é onde eu vou fazer depois esses acabamentos, o outro lado. Então, esse aqui, por exemplo, a gente já vai cortar. Por quê? Se você olhar aqui, ó, a gente trabalha com uma carreira do amarelo claro, uma carreira do amarelo escuro, uma do amarelo claro, uma do amarelo escuro. Então, assim, eu começo com o amarelo claro por aqui, quando eu vou voltar com o amarelo escuro. E aí eu vou voltar com o amarelo claro aqui por cima, só que o meu fio vai estar lá embaixo, porque eu terminei aqui. Nesse caso, não adianta a gente ter 2 novelos, porque a gente sempre vai terminar com o fio aqui no fundo, aqui embaixo, e sempre vai começar com ele lá em cima. Então, cada carreira eu teria que começar um novelo novo. E vou ter que cortar de qualquer forma
aqui de baixo os fios que vão sobrar. Então, eu já vou cortar esse, porque aí na próxima carreira, quando eu for começar com o amarelo claro de novo, eu já tenho ele do próprio novelo. O único que a gente vai precisar de 2 novelos é o branco. Então, eu tô com ele aqui, vou cortar esse meu fio aqui. Deixa um tantinho legal pra gente poder esconder. Como esse meu lado eu tô imaginando que vai ser o meu lado direito, eu vou passar esses fios aqui, ó, lá pro outro lado, só pra eu lembrar que o outro lado que é o meu avesso, tá? Se você quiser, você já até pode dar um nozinho nesse aqui, ó. E depois esconder já, você pode ir fazendo isso aos poucos. Eu costumo fazer assim. Às vezes eu paro, escondo alguns pra não cansar, depois eu faço outros e assim não deixo pra fazer tudo no fim, porque senão acho que fica muito cansativo, mas também não vou parando a cada carreira pra fazer, né? Estamos aqui com a nossa carreira número 13 pronta. Agora eu vou começar a próxima carreira, que vai ter outra cor de amarelo. Vou lá no meu gráfico, eu acabei a carreira número 13, que é a carreira letra M. Agora eu vou começar a letra N. Eu tenho 2 quadradinhos no cru, eu tenho 4 quadradinhos no amarelo mais escuro, e aí eu tenho 8 quadradinhos no cru novamente. Então, vamos fazer 2 quadradinhos no cru para começar. Fazendo aqui, ó, fiz um, vou fazer o segundo. Lembra que na hora de trocar de cor eu não termino o meu ponto alto, ó. Paro aqui e aí eu vou trocar de cor. Vou pegar o meu outro amarelo. Meu amarelo escuro pra gente poder continuar. Se você quiser fazer a parte do abacaxi inteira de um amarelo só, também pode ficar bem legal, com um amarelão, mas assim eu acho que ele fica bem bonito. Com 2 cores, eu gosto mais, mas vamos lá. Não terminei meu ponto. Pego o amarelo e finalizo ele. E aí vou fazer o baixíssimo já com o amarelo, certo? E aí vou fazer, como diz lá nosso gráfico, 4 quadradinhos desse amarelo escuro. Vamos lá. Já fiz os 4, eu tô no último quadradinho aqui do amarelo mais escuro, né? Então eu venho aqui e faço, paro aqui. Antes de terminar aqui o último ponto, eu paro e vou pegar o fio cru que já tava aqui para finalizar o ponto e faço aqui o baixíssimo. Olha só. Depois esse aqui a gente esconde. Então agora eu vou terminar e vou fazer 8 quadradinhos do cru até chegar lá em cima. Lembrando que aqui, como a gente já acabou com o amarelo escuro e a gente vai começar de novo com ele lá embaixo, não na próxima, mas na outra carreira, a gente já pode cortar ele também. Tá aqui, já terminei a nossa carreira número 14, a carreira N. Aí vamos lá no nosso gráfico. Terminamos aqui a carreira 14, a N, e agora a gente vai começar a carreira 15, que é a O, né? Ela começa por aqui, ó, né? Então eu venho a O, eu tenho 8 quadradinhos do cru, e depois eu tenho 5 quadradinhos do amarelo claro, e depois mais 2 quadradinhos do cru. E aí a gente vai fazendo assim até terminar. Vou fazer mais essa carreira aqui com vocês para mostrar de novo essa troca de cor aqui. Vamos lá, 8 quadradinhos. Vou fazer o 8º quadradinho aqui, lembrando que eu não termino o último ponto alto para poder trocar de cor. Ó. Paro aqui, e agora eu tava com o amarelo escuro, agora eu vejo pegar o amarelo claro. Termino o ponto e faço o baixíssimo aqui, ajusto, ó, prontinho. Aí olho lá, tenho 5 quadradinhos do amarelo claro, então vamos lá.
e faço ponto baixíssimo aqui. E vou fazer meus 2 últimos quadradinhos no cru. Terminei aqui. Ó, coloquei aqui do lado certo, só pra gente ver como é que tá. Tá vendo, ó? Aqui eu já vou cortar também. Vai ficando esses fios aqui. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio aqui, vou andar com ele até aqui. E vou dar um nozinho. E aí, eu já tenho um acabamento. Vou mostrar pra vocês como é que faz o acabamento aqui, que vocês vão fazer isso em todos. Vocês podem fazer tudo de uma vez, ou pode ir fazendo conforme vai terminando as carreiras. Vai fazer da forma que você achar melhor. Você pode usar, para fazer o acabamento, uma agulha de tapeceiro, como essa aqui, né? Você põe ela e vai levando pra lá, ou uma agulha mais fina, pra ficar mais... Ou a própria agulha também, como esses pontos são mais largos, dá pra gente fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Lembra que eu falei? Esse aqui é o meu lado direito. Eu vou escolher ele como o meu lado direito, porque eu comecei daqui, tô indo pra lá, é como eu tô vendo o meu gráfico. Então, eu vou escolher ele como o meu lado direito. Então, eu vou levar todos esses fios pro lado de trás. Ó, coloquei todos os fios pro lado de lá e vou virar do outro lado. E vou dar um acabamento aqui. Eu já daria um nozinho aqui, ó, e cortaria, tá? Porque eu acho que, ou aqui, ó, dou até um nozinho nesse com esse, depois esse com esse, corto, porque isso aqui vai ficar pra trás. E eu não tenho essa história de avesso perfeito, não, tá? Mas, se você quiser deixar com o avesso mais perfeitinho, você pode ir sempre unindo as cores que são iguais, né? Então, esse com esse aqui você vai unir com a próxima carreira que depois a gente vai fazer aqui. E assim você vai unindo de uma forma mais... que esconde melhor, tá? Então, aí você, por exemplo, pode pegar esse fio, trazer mais aqui pra baixo, pode até esconder mais ele aqui, ó. E aí, sim, você dá um nozinho. Ó, tá vendo? Fica só um nozinho mesmo. Eu acho que fica bom. Se você quiser escondendo, não dá nó, dá pontinho, fica a seu critério. Mas eu costumo fazer... Eu dou nozinho aqui, o que tem com o que tem, assim, ó. Mesmo que seja diferente, como isso vai ficar pra trás, eu não ligo. Eu vou só juntando e cortando aqui também, ó. Não tem problema que são cores diferentes. Você pode fazer tudo isso no fim, depois, ou vai fazendo aos poucos, faz 2, 3 carreiras, dá acabamento. Aí você vai fazendo como você preferir. Tá? Esse aqui eu vou deixar, porque aí depois eu ainda vou unir com os outros. E ó, já fico com um acabamento quase perfeito. É mínimo, como isso vai ficar pra trás, eu deixo dessa forma. Essa é a nossa frente. Aí agora a gente vai continuar com a próxima carreira, que seria a nossa carreira número 16, que é a nossa carreira letra P. Vou fazer toda essa parte amarela para quando chegar no verde, mostrar um pedacinho do verde para vocês, ensinar a fechar lá em cima, que é igual a gente fez a amostra, mas vou mostrar para vocês também, para depois a gente dar acabamento. Já adiantei bastante aqui, já tô na carreira Z, tá? Que é a nossa última carreira antes da gente começar a fechar. Nessa parte aqui, essa numeração ajuda bastante, porque às vezes a gente pode confundir, querer fazer verde onde é branco, branco onde é verde, se você não tiver numeração ou se você não fizer uma linha na diagonal. Então, se você pegar o gráfico que não tem a numeração, eu sugiro que você vá fazendo uma linha diagonal para você não se perder, tá? Então, a gente vai fazer, eu já fiz aqui o cru, vou fazer o amarelo, e aí já vou trocar pro verde e depois pro cru de novo. E aí voltando, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com o verde. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta fazer um pra gente poder trocar pro amarelo. Lembrando aqui pra trocar de cor, eu paro na metade do último ponto alto e troco aqui de fio. Fazendo o último aqui. Terminei o 8º quadradinho do Z. Agora eu tenho 2 quadradinhos do verde escuro
para depois começar com um quadradinho cru, mais 8 quadradinhos cru até o fim. Olha só, aqui a gente vai mudar para o verde, né? A gente vai fazer 2 quadradinhos verdes, como a gente viu lá no nosso gráfico. Porém, tá vendo que eu tenho meu fio cru aqui? Que a gente estava mudando só entre amarelo e cru, né? Como eu vou fazer ainda 2 quadradinhos aqui, ó, vou fazer um quadradinho aqui e um quadradinho aqui, se eu deixar esse cru aqui, ó, ele vai ficar muito aparente esse fio aqui para fechar. Então, a gente tem duas opções. Ou você vai conduzir ele por 2, se você vê que tá muito longe, aqueles outros que a gente fez, estava um quadradinho só de distância, então a gente não consegue enxergar muito essa transição. Nesse caso aqui, ele vai estar mais quadradinhos de distância, então ele vai ficar muito comprido. Então, a gente tem 2 jeitos. Ou a gente conduz, que eu vou mostrar para vocês como faz, ou você corta e começa de novo igual a gente estava fazendo. Eu vou conduzir porque são poucos quadradinhos. Se fossem muito mais, eu cortaria, tá? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que levar esse fio por aqui, ó. Tá vendo? Então, primeiro eu vou trocar pro meu verde. Se for muito difícil, você pode cortar, não tem problema, tá? E depois dar aqueles acabamentos igual a gente tá dando nas outras cores. Troquei de fio. Quando eu for fazer aqui o meu baixíssimo, eu já vou levar o meu fio cru junto, ó. E vou fazer o baixíssimo aqui. Que ele vai ficar a transição igual os outros que a gente fez, ó. Tá vendo? Quase não aparece, ó. Quando você olha o todo, você não vê. Então, pode deixar aqui, não tem problema nenhum, tá? E aí, a gente vai fazer 2 quadradinhos. Sempre agora, ó, levando esse fio junto, ó. Ponho ele aqui no meio. Então, vamos lá. Se você não gostar disso aqui, você achar que isso tá te incomodando, corta o fio, leva lá pra trás e dá o acabamento atrás, não tem problema, tá? Eu acho que isso aqui não faz diferença quando a gente olha o todo, então eu deixo aqui, facilita meu trabalho e faz que as coisas sejam mais rápidas, tá? Fiz um, vou fazer mais um, não esquece de levar o fio cru junto, ó. Só dá uma puxadinha, ele some aqui. E aqui, antes de terminar, eu só troco de fio. É como se eu estivesse fazendo um fio conduzido. E aí, vou fazer os meus 8 quadradinhos no cru. Deixo meu fio verde aqui, que depois a gente vai usar ele para continuar. Vamos lá. A gente terminou aqui a nossa carreira Z, né? E agora eu vou começar a nossa carreira A no A minúsculo, né? Então, a gente vai voltar aqui e a gente não vai mais aumentar, porque a gente já terminou a altura e a largura do nosso painel. Então, esse tamanho que ele tá aqui é o tamanho que ele vai ficar final. Agora, a gente só vai fechar. E aí, lembra como é que a gente fecha? Já que eu não vou mais subir, eu tenho que voltar para poder preencher este quadradinho aqui. Então, eu viro meu trabalho, virei aqui, vou pular a minha primeira correntinha, na segunda eu vou fazer ponto baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Vai fazendo baixíssimo até chegar aqui no fim e aí a gente vai continuar fazendo os nossos quadradinhos. Então, eu vou fazer, olho lá no meu gráfico, são 6 quadradinhos do cru. Então, vamos fazer 6 quadradinhos. Tô aqui fazendo meu 6º quadradinho, ó. Não vou terminar, e aí eu tenho que trocar para o meu verde escuro. E aí o meu verde escuro tá longe, ó. De novo, a gente tá com aquele problema de ele tá longe. O que a gente pode fazer? Pode cortar e começar de novo aqui. Eu vou conduzir ele aqui por esses pedaços aqui. Já calcula mais ou menos aqui, ó, quanto de fio que a gente vai precisar deixar. Fecho. E agora eu vou trabalhar com ele conduzindo aqui. Se isso daqui também for muito complicado, é só cortar e começar de novo aqui, como a gente estava fazendo com os outros fios. Ou você pode ter vários novelinhos. Nesse caso aqui, não precisa vários novelinhos, vai ficar muito perto e aí a gente vai conseguir pegar esse fio sem ter que fazer essas coisas, tá? São só os pontos que a gente tem esses problemas aqui. Os problemas que a gente tem são esses que eu tô mostrando pra vocês, tá? Então, vamos lá, ó.
1, 2, 3. Lembra de sempre esconder o fio aqui no meio. Ó, tô sempre deixando ele aqui. Tá muito complicado? Corta, começa de novo, não tem problema. São 4 quadradinhos desse, tá? Ó, aqui, ó, já é o último que eu tô escondendo. Ó, tá vendo? Já ficou totalmente escondido aqui, ó. A hora que eu fechar aqui, não vai dar nem pra ver que esse fio tá aqui no meio. Só não deixa o fio muito grande, senão ele vai ficar sobrando aqui, nem muito apertado. Tenta mais ou menos fazer daquele jeito que eu fiz, que é calcular. 1, 2, 3, 4, ó, parei aqui e vou trocar pro amarelo claro. O verde eu vou deixar aqui, não corto, a gente só corta o amarelo porque a gente vai trocando de cor, igual eu tinha explicado lá no começo. Mas o verde, como ele tá sempre na mesma área, a gente vai deixar ele aqui, tá? Então, vamos lá, amarelo. Olha lá no meu gráfico, amarelo na carreira A, minúscula, são 7 quadradinhos. Então, tem 1, vou ir, troco aqui pelo cru, chegando aqui eu volto para mostrar de novo como é que a gente faz para fechar. Vamos lá. Cheguei aqui no fim, fiz o último quadradinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, acabou os quadradinhos, não tem mais quadradinho pra cá, porque a gente não vai crescer. Então, a gente vai voltar pra cá pra começar os outros quadradinhos. Vou lá no meu gráfico, olho quantos quadradinhos eu preciso. Carreira B minúsculo, são 8 quadradinhos crus. Então, o primeiro quadradinho vai ser aqui. Vamos lá. Pulo lá o primeiro e vou fazer ponto baixíssimo até chegar aqui pra gente poder fazer os nossos quadradinhos. Vamos lá. Prontinho, voltei e agora eu vou começar a fazer os 8 quadradinhos, troco de cor pro amarelo escuro, vou até lá em cima e aí, chegando lá, a gente vai pro verde de novo. Vamos lá. Cheguei no verde escuro aqui, ó, então o verde já tá aqui, já posso trocar de cor, não preciso conduzir porque o próximo quadradinho, ó, já é verde. Então, é só trocar de cor aqui e aí eu já escondo esse aqui no próximo, faço lá meu ponto baixíssimo, 1, 2, 3, e lembra sempre de envolver ele aqui, porque aí eu já consigo esconder ele. Então, vamos lá, 1, 3, baixíssimo no próximo, e ó, tá escondidinho ali. Vamos continuar, olha lá no gráfico, 6 desses, eu tô fazendo o verde escuro e eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, eu ainda tenho mais um verde escuro pra fazer, antes de eu trocar. E o meu cru já tá aqui, ó. Então, eu vou dar uma conduzida nele aqui, pra não ficar esse fio aqui na frente. Então, conforme vocês forem trocando as cores, vocês vão percebendo se precisa conduzir ou não. Se você já tiver feito e ver que vai ficar muito feio, que não quiser desfazer, corta o fio, dá o acabamento, começa nele de novo, não tem problema, tá? Mas aqui que eu já tô percebendo que eu vou precisar, ó, então eu vou levar ele pra cá. Na hora que eu for fazer aqui o meu baixíssimo, ele já vai esconder aqui no meio, ó, tá vendo? E aí eu faço meu último quadradinho já escondendo também esse fio aqui, que agora na hora de trocar, ó, é só trocar de fio, tá vendo? Fica mais fácil quando a gente tá conduzindo na hora de trocar de fio, só que não vale a pena conduzir em todo o trabalho. Então você vai ter que ir vendo se precisa ou não. Eu fui mostrando pra vocês as partes que eu achei mais importantes, mas pode ser que você tenha alguma dúvida com relação a alguns pedaços, e aí você usa esse bom senso aí de precisar, conduz, não precisar, não conduz, se precisar, corta também, não tem problema nenhum. Mas nesse caso, olha só, os nozinhos aqui, ó. Mesmo esse aqui, ó, que tá um pouquinho mais grosseiro, assim, digamos assim, não dá pra ver, né? Daria pra ter escondido aqui no meio, mas como eu achei que era pouco, ó, olhando assim de longe, você nem consegue enxergar. Como não é algo que a gente vai ficar manipulando muito, mesmo se for a almofada, porque isso vai ficar pro lado de dentro, então tudo bem de você deixar dessa forma, tá? Então vou terminar essa carreira, voltar até chegar no verde claro pra gente trocar de novo de cor. Fiz aqui 1, 2, 3, 4... Vou terminar o quinto e vou trocar de cor pro verde claro. Vamos lá.
pegar o verde claro, fechar aqui. Agora, a gente vai fazer só um do verde claro. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2 e paro aqui também e já vou trocar agora pro amarelo. Pego o amarelo, finalizei aqui com o amarelo e vou continuar. Olho lá no meu gráfico, eu tô na carreira C minúscula, que é a carreira número 29, e eu vou fazer 5 quadradinhos do amarelo claro, depois eu vou lá, faço cru, volto com outro amarelo, chegando aqui eu volto de novo para mostrar. Vamos aqui no último quadradinho do amarelo, antes de trocar pro verde. Paro aqui na metade e vou trocar pro verde claro, que eu vou fazer 3 quadradinhos do verde claro. Pego o meu verde que já tá aqui, fecho aqui, ó. Fecho e baixíssimo aqui. Parei aqui na metade do último ponto. Vou pegar meu verde, ó. Meu verde já tá aqui. Trago pra cá. E fecho com baixíssimo aqui. E continuo. Fiz um, vou fazer mais dois, né? Lembrando que agora, como a gente tá com bastante fio, lembra de sempre que terminar os amarelos, já corta. Já corto, já tiro, porque na próxima eu vou pegar um amarelo claro. Então, já tiro ele da frente para não ficar com muito fio. Porque a gente já tem aqui os 2 verdes mais o cru, né? Olha só, aqui, por exemplo, eu ainda tenho mais um quadradinho do verde claro para fazer e o meu fio verde escuro já tá aqui. Então, eu vou conduzir ele por um quadradinho. Então, eu vou já vou trazer o meu fio verde escuro para cá, para quando eu for fazer o meu baixíssimo, ele já ficar aqui por dentro e eu começar a conduzir ele só para eu fazer mais um quadradinho do verde claro. E já vou trocar de fio, ó. Desse jeito a gente leva ele lá para cima. São 3 do verde escuro e depois mais 4 do cru. E aí depois a gente volta para nossa carreira E, que é a nossa carreira 31. Vamos lá. Olha só, já fiz os 4 quadradinhos cru aqui. Tô fazendo meu único quadradinho do verde escuro e agora eu teria que trocar pro verde claro. Tá vendo? O verde claro tá um pouquinho longe. Vou fazer aquilo que eu fiz já, de deixar ele mais soltinho, para eu poder esconder. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer 4 do verde claro, ó. Já escondi aqui, tudo certo. Eu tenho um quadradinho do verde escuro antes de eu ir pro cru. E aí, só que aí o meu verde escuro tá longe, ó. Só que esse lado aqui do verde escuro eu já acabei. Se você olhar lá no gráfico, esse lado aqui, ó, do verde escuro eu já não tenho mais, então eu já posso cortar. Vou cortar esse fio e vou começar a usar ele lá do outro lado. Por isso que eu não precisei fazer outro novelinho de verde escuro, tá? Então isso é uma coisa que conforme você vai fazendo, você vai começar a analisar gráfico, você vai ter mais facilidade de entender. De repente eu precisasse ele aqui de novo e eu não percebi, não tem problema, você corta e volta, tá? O que não dá pra fazer é conduzir o fio por muitos quadradinhos, porque eles ficam um pouco aparentes, né? E dependendo da cor, fica muito gritante. Quando a gente tem cores parecidas assim, até tudo bem. Você até consegue esconder aqui no meio e não aparece. Não é o caso aqui, a gente não fez isso. Mas aqui, se a gente fosse conduzir esse verde, o verde escuro, para pegar o verde escuro aqui de novo, a gente ia ver do outro lado uma linha aqui, né? Então, você pode até fazer e deixar pro avesso, se você quiser. Vai conduzindo sempre pelo lado avesso, ó. Vai levando por aqui. Mas eu acho melhor cortar mesmo, dar acabamento. Eu não vejo problema de nó, tá? Tem gente que não gosta de nó, mas eu realmente não vejo problema. Eu acho que faz parte do trabalho. Então, ó, cortei lá.
Vou pegar ele aqui de novo e vou fazer um do verde escuro, como a gente tá fazendo sempre. Um só, certo? Agora eu vou pegar terminei o verde escuro, é o amarelo claro. É a última carreira de amarelo também, depois a gente já não vai mais usar amarelo. Então eu venho com a última carreira de amarelo claro, o meu amarelo claro. São 3 carreiras do amarelo claro. Terminei aqui, vou pegar o meu bege, o meu cru. E fechar. E vou terminar até o fim da carreira, os quadradinhos. Mais um. Já tô na carreira F, que é a nossa 32, então aqui, ó, já fechei aqui, não tem mais o amarelo, a gente já completou. E agora a gente vai continuar com os verdes escuros e os verdes claros. Aqui também, desse lado, a gente já acabou com o verde escuro, então aqui no meio a gente tem verde claro, verde escuro pra cá e vai fechar. Então agora a gente não tem mais segredo, ó. É só você terminar. Tenho aqui o cru que eu ainda vou continuar por aqui, eu tô usando esse verde, o verde claro que eu tô usando e o outro cru lá de cima, são as cores que eu tô trabalhando. Então, eu vou fazer aqui verde claro, cru, volto, vou fazendo assim até terminar, lembrando, né, de sempre ir fechando aqui, ó, tá? E aí, terminando, eu volto pra dar acabamento com vocês na franja e colocar o suportezinho pra colocar na parede. Vou terminar aqui. Terminado o nosso painel, agora a gente vai fazer as franjas. Como é que eu faço as franjas, tá? Eu peguei aqui, essa é uma régua que eu uso pra fazer patchwork, mas eu preciso de alguma coisa que dê um tamanho legal aqui de franja, ó. Eu achei que esse tamanho de franja tá legal, né, que é mais ou menos uns 10 centímetros de franja, então eu vou pegar qualquer coisa que é uma régua, você pode pegar a tampa de alguma coisa, um pedaço de papel, não tem problema. É só pra gente conseguir enrolar e fazer tudo do mesmo tamanho, tá? Eu vou fazer a franja desse amarelo escuro, que eu acho que fica bonito. Mas se você quiser fazer do cru, também fica super, super legal. Amarelo claro, se você quiser mesclar também, fazer de 2 cores, verde, aí fica a seu critério. Se você não quiser fazer a franja também, não tem problema. Ou se você for fazer a almofada, a gente já acabou aqui, teria que fazer só o outro lado, tudo em cru. Mesmo quadrado, só que tudo em cru pra depois fechar. Então eu pego aqui a minha régua e vou enrolar bastante aqui, várias vezes até eu fazer muitas franjas, ó. Enrolei aqui várias vezes, vou cortar, tiro daqui e vou cortar aqui. E aí eu já tenho vários fios do mesmo tamanho, depois eu vou fazendo conforme eu precisar, tá? E aí é só pegar ele aqui e dobrar no meio. E aí aqui é só você ir colocando, você pode pegar cada pontinho, ó, e colocar uma franjinha com agulha mesmo, ó, a nossa agulha que a gente tava usando. Passo aqui pelo meio, ó, uma franjinha. E aí vou fazer em tudo, ó, ponho no próximo. Faço todos do começo até o fim, depois, se você quiser, você pode dar uma paradinha, se ficar muito torto. Eu até gosto de deixar não muito regular, que eu acho que fica mais bonito, mas é só você ir fazendo em todos os pontinhos. Vou colocar essas argolinhas aqui de couro que eu fiz pra gente poder pendurar na parede. Então eu tenho aqui um bastãozinho de madeira do tamanho um pouquinho maior do que a largura do nosso painel. E eu peguei aqui uma tirinha de couro e fiz 2 furinhos aqui com aquele furador mesmo de papel, tá? Pra gente poder fazer uma alcinha e colocar aqui. Eu coloquei pelo menos 3, ó, já coloquei 2 aqui, vou colocar a última com vocês,
porque se você colocar só duas, ele não vai ficar reto, tá? Pode até colocar mais, pode até colocar 4. Fica melhor. Como é bem pesado o painel, se você colocar poucos, ele vai acabar envergando. Eu pego um pedacinho aqui do fio cru que a gente estava usando e vou pegar uma agulha de tapeceiro para poder fazer esse acabamento aqui. Coloco bem aqui no cantinho, né? Meço para ficar todo mundo igual. Eu vou dar 2 voltas. Uma. Para ficar bem preso. 2. E aqui atrás eu dou um nozinho e corto. Já tenho a nossa argolinha aqui, ó, para poder passar o bastão. Aí é só passar o bastão. E agora eu só vou pendurar uma alça. Peguei aqui um outro barbante um pouquinho mais grosso que esse que a gente tava usando, ó. E vou amarrar aqui e amarrar lá do outro lado. Se quiser, você pode dar um pontinho de cola, pode dar uma costurada, ou ainda, se você tiver uma furadeira, você pode furar aqui esse bastão e passar o fio e dar um nozinho aqui por baixo. Aqui também, se você não tiver esse bastãozinho de madeira, é bem fácil de achar, mas se você não tiver, você pode colocar um galho também, fica super bonito. Ou, na verdade, usar isso como um painel preso na parede. Você pode só pendurar na parede com uma fita, ou você pode também fazer essas alcinhas aqui de crochê também. Você faz 2 tirinhas em vez de usar o couro. Eu usei o couro porque eu achei que ficou um pouco diferente, ficou bonito. Você pode usar fita, você pode usar várias outras coisas. Aí agora é só prender lá do outro lado e pendurar na parede.